Este vídeo é o trabalho final da disciplina Multimídia, cujo tema é Padrões MPEG e TV Digital Brasileira. MPEG é a sigla em inglês para Motion Picture Experts Group. Este é um grupo de trabalho internacional da ISO, Organização Internacional para Padronização, e IEC, Comissão Eletrotécnica Internacional, encarregado de desenvolver padrões para compressão, descompressão, processamento e representação codificada de vídeo, áudio e combinações destes. O vídeo MPEG. Um arquivo MPEG é um arquivo digital contendo vídeo e áudios digitais, codificados seguindo determinados padrões de compressão e armazenados em um dado formato específico. O Comitê ISO especifica separadamente o tratamento de áudio e de vídeo, permitindo streams sem áudio. Um vídeo é uma sequência de blocos. Cada bloco do filme contém seções individuais para o vídeo e para o áudio. A sincronização entre o vídeo e o áudio é feita através de marcadores de tempo que são afixados durante a codificação nos identificadores de blocos. Compressão MPEG. O padrão MPEG possui três tipos de quadros comprimidos no arquivo de saída. Nos quadros I, Introframe, somente se aplicam algoritmos de redução de redundância espacial. Nos quadros P, Predict e B, Bidirectionally Predict, também se aplicam algoritmos de redução de redundância temporal. No caso dos quadros B, a predição de movimento é bidirecional, ou seja, é feita com quadros no passado e no futuro, em relação ao quadro sendo codificado. Os quadros apresentam diferentes taxas de compressão, sendo que os quadros B apresentam maior taxa, seguido dos P's e dos I's. Isso se deve ao fato de que nos quadros I eliminamos apenas a redundância espacial. Quanto maior a compressão, maiores as perdas de qualidade sofridas nos quadros. Por isso, há a necessidade de intercalar quadros I de tempos em tempos, para permitir a restauração da qualidade do sinal e também acesso aleatório aos quadros do filme. O padrão publicado pela ISO especifica o formato final do arquivo comprimido, deixando margem para que diferentes abordagens possam ser utilizadas, com diferentes compromissos entre compressão e complexidade computacional. Além disso, também fazem parte do padrão o uso da transformada discreta de cossenos, DCT, seguida de quantização e Run Length Encoding, RLE, para redução da redundância espacial de cada quadro do filme. Uso de Motion Estimation e Motion Compensation, MEC, preditiva e interpolativa para redução de redundância temporal entre quadros. Uso de codificação de Huffman ao final do processo, gerando a compressão efetiva. A DCT faz uma transformação na imagem, mudando o domínio de representação da mesma. Este processo não introduz perdas de qualidade na imagem. Sua utilização se dá porque ela permite uma representação mais compacta da imagem, facilitando a compressão. A metodologia de compressão do MPEG é considerada assimétrica, pois o codificador é mais complexo que o decodificador. As tecnologias envolvidas no MPEG são codificação por entropia, Huffman, codificação perceptiva, Perceptual Coding, psicoacústica, mascaramento por amplitude, mascaramento temporal, codificação subbanda, seguida de codificação perceptiva, codificação por transformada, codifica os coeficientes, reduz a entropia do sinal, DCT, Discrete Cosine Transform, e DFT, Discrete Fourier Transform, MDCT, Modified Discrete Cosine Transform, bancos de filtros, estimativa de movimento. MPEG. O MPEG é composto por várias camadas e subsistemas para codificar as imagens e sons. Uma dessas camadas é o MPEG Audio Layer 3, que começou a ser utilizado para as músicas e recebeu a abreviatura de MP3. Os três principais padrões de MPEG são MPEG 1, MPEG 2 e MPEG 4. MPEG 1. O MPEG-1, estabelecido pela ISO em novembro de 1992, descreve tecnologias para compressão, armazenamento e recuperação de vídeo e áudio em redes digitais em qualidade VHS. As aplicações típicas para esse formato são gravações, armazenamento, broadcasting, multimídia e telecomunicações. O MPEG-1 apresenta os seguintes aspectos: é aplicável a qualquer tipo de som, compressão baseada em codificação percentual, efeito psicoacústico chamado mascaramento auditivo. O MPEG-1 produz vídeos com resolução de 352 por 240 pixels, a taxa de 30 quadros por segundo. Este resultado é ligeiramente inferior que a qualidade dos videocassetes. MPEG-2. O MPEG-2 e MPEG-2 AAC, isto é, Advanced Audio Coding, foram
estabelecidos pela ISO em novembro de 1994 e abril de 1997, respectivamente. Eles possuem as seguintes características: compatibilidade com MPEG-1, foram desenvolvidos para televisão digital, possuem melhorias em relação ao MPEG-1, melhoria do sistema de detecção e correção de erros, suporte a multiprogramas. O MPEG-2 possui bitstream de 2 a 10 megapixels por segundo. O MPEG-2 oferece resolução que vai de 720 por 480 pixels até 1280 por 720 pixels, com taxa de 60 quadros por segundo e qualidade de CD para áudio. Essas resoluções são suficientes para a maioria dos sistemas de TV, incluindo o NTSC e até o HDTV. O MPEG-2 é usado pelos DVDs ROMs e consegue comprimir 2 horas de vídeo em alguns gigabytes. Enquanto a descompressão e o stream do MPEG-2 pode ser feita por um computador modesto, a sua compressão necessita de um equipamento bem robusto. MPEG-4. MPEG-4 é um padrão utilizado primeiramente para a compressão de dados digitais de áudio e vídeo, AV. Introduzido no final de 1998, é a designação para um grupo de padrões de codificação de som e vídeo e tecnologia relacionada de acordo com a ISO/IEC. MPEG-4 ASP, Advanced Simplified Profile, é a segunda versão ou parte do MPEG-4, sendo uma implementação muito mais abrangente. O MPEG-4 absorve muitas das funcionalidades do MPEG-1 e MPEG-2 e outros padrões relacionados, adicionando novas funcionalidades como suporte ao VRML para renderização 3D, arquivos compostos orientados a objeto, incluindo áudio, vídeo e objetos VRML, suporte a gerenciamento de direitos digitais especificado externamente e vários outros tipos de interatividade. O AAC, Advanced Audio Codec, era padronizado como adjunto ao MPEG-2, como parte 7, antes que o MPEG-4 fosse editado. O MPEG-4 é ainda um padrão em desenvolvimento e está dividido em várias partes. Empresas que dizem ser compatíveis ao MPEG-4 muitas vezes não dizem claramente a qual nível de partes de compatibilidade eles se referem. As principais partes que se deve conhecer são: parte 2, incluindo ASP, usado por codecs como DivX, Xvid, Nero Digital e 3i-VX, e pelo QuickTime 6, e a parte 10, AVC H264, usado pelos codecs X264, Nero Digital, AVC, QuickTime 7 e pelos formatos de DVD na nova geração como HD DVD e Blu-ray. Inicialmente, o MPEG-4 era destinado a vídeos de baixo bitrate. Entretanto, a sua abrangência foi expandida posteriormente para ser muito mais que um padrão de codificação multimídia. O MPEG-4 é eficiente através de uma variedade de bitrates, indo desde poucos kilobytes por segundo até dezenas de megabytes por segundo. Ele fornece as seguintes funcionalidades: eficiência de codificação melhorada, possibilidade de codificação de diferentes mídias, vídeo, áudio, fala, flexível a erros para possibilitar transmissões robustas, possibilidade de interação com a cena audiovisual gerada através do receptor. Podemos ver nessa imagem um exemplo de MPEG-4, na qual foi possível incluir personalizações com o logo na parte superior da imagem, o menu interativo no centro da imagem, entre outras coisas. TV digital brasileira. O MPEG-4 foi o formato de compressão escolhido para a TV digital brasileira. O padrão de televisão digital adotado no Brasil é o ISDB-TB, uma adaptação do ISDB-T, Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial, padrão japonês acrescido de tecnologia desenvolvida nas pesquisas das universidades brasileiras. Porém, o Japão utiliza o MPEG-2 como formato de compressão, enquanto o Brasil utiliza o MPEG-4. O padrão japonês foi escolhido para atender melhor às necessidades de energia nos receptores, mobilidade e portabilidade sem custo para o consumidor. Diferente do padrão europeu Digital Video Broadcasting, DVB-T, onde essa operação é tarifada pelas empresas telefônicas.
O formato ISDB-TB também permite, além da transmissão em alta definição, a transmissão em multiprogramação, onde é possível transmitir no lugar de um único programa em alta definição 8 programas diferentes simultaneamente em definição padrão, 720 por 480 pixels, a mesma do DVD. Para comparar, a televisão analógica, que pode ter perdas na transmissão pelo ar, chega a no máximo 333 por 480 pixels. Utilizando-se o codec H264 do formato MPEG-4, será possível transmitir até 2 canais HD 1800i, 4 canais HD 720p e ou 8 canais SD 408p pela mesma transmissora. Essa é uma imagem de uma transmissão da TV digital brasileira, em Araçatuba, São Paulo. Bom, isso é tudo.